E lá no fundo o que eu encontro é medo. Muito medo. E aí eu percebo que eu sigo da mesma forma, perdida. É isso que o medo faz com a gente. É isso que eu carrego comigo, desde que eu nasci. Um medo ensurdecedor. Eu nem sei se essa palavra existe. Eu não quero fazer poesia. Eu só quero fugir, sabe? Fugir do medo. Uma vez me disseram que para sair do medo, a gente precisa acender a luz. Olá, eu sou a Bina Aparecida, eu sou atriz, palhaça, produtora cultural da Cia de Valhaças. Hoje eu tô aqui para contar um pouco sobre o projeto de experimentação artística do Ventre à Raiz. Esse projeto foi executado com recursos da Lei Aldir Blanc de 2021 do estado de Santa Catarina. O projeto baseia-se na união das linguagens de palhaçaria e música. Essa experimentação artística veio de um lugar de união dessas duas linguagens, onde a partir delas, em um número de no máximo uns 15 minutos, eu contasse um pouco a história da minha avó, Vencelina Maria Andrade. Essa história, o que me motivou a contar essa história é que, pra mim, a história da minha avó não é unicamente dela. Pra mim é uma história que se repete muito dentro do sistema patriarcal em que vivemos. Acredito que muitas mulheres tenham uma história similar com a da minha avó. Mas o intuito do projeto, dessa experimentação, era entender aonde é que essa história se conecta com as minhas vivências também. Então foi um processo de, além de conhecer as minhas raízes, da onde vem toda essa história da minha família, né, o núcleo da minha família, também foi um processo de autoconhecimento. Por isso foi muito importante eu, quanto atriz e palhaça, ir para dentro da sala de ensaio e levar esse corpo pós-pandêmico ou pandêmico para dentro da sala de ensaio e entender que corpo é esse, que novo corpo é esse. Então o processo de ir dentro de sala foi muito importante para essa criação. Essa criação, ela vem de um lugar muito meu, porém eu queria encontrar o contato que ela tem com outras mulheres, né? Então foi uma junção de vários processos juntos. Esse corpo, na sala de ensaio, ele foi um desafio, porque eu precisei, depois de 2 anos de isolamento, entender que palhaça é essa, como essa palhaça, como esse corpo, ele se comunica com o seu público, né? Porque
não foi simplesmente uma pausa na vida, né? Várias coisas aconteceram e esse corpo, ele já não é mais o mesmo corpo. Ele vem com mudanças, ele vem com alterações, ele já se comunica com o público de uma forma diferente. Então, o propósito dessa experimentação também foi encontrar esse novo corpo e encontrar essa nova forma de comunicar-se com o público. E falando de palhaçaria no geral, ela tem muito esse intuito de conexão genuína, né? Então foi um processo de conectar-se consigo mesma para depois conectar-se com o outro. Então essa experimentação, ela tá me levando por um caminho de entender que corpo é esse. E o processo físico de sala ajudou muito a aflorar coisas que eu nem sabia que estavam ali dentro, né? Então, respeitar esse novo corpo foi um aprendizado muito grande desse processo. Porque depois de 2 anos de pandemia, esse corpo ele vem de uma forma enrijecida. Sem contato com o público, sem o contato com as pessoas, né, que assistem o palhaço, sem esse contato direto com essas pessoas, esse corpo ele mudou também, ele também se enrijeceu. Então, a partir do momento que esse corpo entra nessa sala e começa a fazer exercícios e explorar também o ambiente sonoro dessa palhaça, trouxe coisas enriquecedoras para esse processo, sim, trouxe grandes descobertas. Foi um processo de autoconhecimento. No teu mar, nas ondas do teu velejar, nas ondas do teu olhar. Bom, falando um pouco agora sobre esse corpo sonoro, né? Porque a ideia da união dessas duas linguagens, da música e da palhaçaria, é algo novo quanto pesquisa, porém ela já está em mim. O propósito era investigar a música da Selmar, Oração de um Anjo, e entender a conexão dessa história, dessa letra, desses sons com a minha história, com a história da minha avó. Então, levar essa música para dentro da sala de ensaio e buscar esses ambientes sonoros que compõem essa história foi muito importante para esse processo de experimentação. Foi um processo onde eu trouxe coisas de fora para dentro e de dentro para fora. Foi uma conexão desse corpo sonoro. Então essa palhaça pôde descobrir um âmbito que nem sempre é muito explorado por ela, né? Esses sons, né? Que sons esse corpo tem. Para que eu pudesse contar essa história, para que eu pudesse jogar em cena e experimentar essa história da minha avó e entender a conexão que ela tem comigo e com outras mulheres, foi importante entrar em contato com essas pessoas que viveram com a minha avó. Foi mergulhar de cabeça nessa história. Então eu precisei realizar pesquisas dentro da minha família, conversar com pessoas, para que essas pessoas me contassem suas experiências com essa pessoa, né, com a minha avó. Se assustou. Tá, eu vou pedir o nome da tia completo. Minervina Sardo Corrêa. Para que pudessem compartilhar histórias. E com essas histórias, foi como se eu visse a minha avó novamente. Foi como se eu vivesse essa história junto. Agora eu queria saber um pouco sobre a avó Celina. Pode me contar sobre ela? Vamos ver ela. Meu Deus, tadinha. O que é?
Sabe qual era a roupa que ela costumava usar? Roupa franzida, vestido bem largo, bem franzido, com manguinha, nada sem manguinha, com manguinha aqui assim. E uma calça comprida por baixo do vestido. Que ela ia para a roça, daí os pernilongos mordiam. Ela era muito bonita. Não usava tipo de nada no rosto dela, nem um pó, nem um batom, nem fita no cabelo. Jamais. Ela era ela do jeito que ela nasceu. E ela era bonita assim? Muito bonita, era muito afamada por muita gente. De bonita que ela era. Ela tinha um cabelo muito bonito. De manhã cedo ela acordava, ela ia na varanda da casa, ela passava o pente, fazia uma trança, soltava aquela trança atrás nas costas e ia para a roça. O processo de entrevista foi muito bom. Foi descobrir histórias que talvez eu nunca saberia se eu não tivesse feito essas entrevistas. Foi ver a minha avó novamente. Então, adentrar dentro desse universo, desse passado, mexeu muitas coisas e reverberou muitas coisas, né? Sabe o que ela mais gostava de fazer quando ela era moça? Trabalhar na roça. Mas ela gostava? Roçar, muito ela gostava. Nossa! Não, ela não gostava de lavar louça, ela não gostava de lavar roupa. Serviço da casa jamais para ela. Ela queria a roça. A tia Tolinha gostava do serviço da casa. E a tia Celina da roça. Mas muito caprichosa, muito trabalhadeira, muito limpa, muito de fazer as coisas limpas, afiadas. Mas ela preferia estar na roça? Na roça com o José. Muito de cantar. Ela cantava muito. Ela e o tio José iam para a roça. E a mãe, lá de casa não escutava ela e o tio José cantar na roça. Cantava de peito aberto mesmo. Passava o dia cantando? Cantando. A mãe sabia que eles não estavam brigando porque eles estavam cantando. E também para o ambiente sonoro dessa experimentação, para esse desenvolvimento desse número, foi muito importante essas entrevistas, porque a partir delas eu consegui pegar elementos para trazer para essa apresentação mesmo, né? Para a montagem desse número. Por exemplo, tem uma história da minha avó com o mar, que é algo que a minha mãe me contou, e então eu entendi que esse número ele tinha que ter sons do mar em alguns momentos. Tem a história do véu, que a minha tia conta que minha avó sempre quis muito ter entrado, ter se casado com o véu de noiva, só que com a grinalda, né, tão esperada, só que ela não conseguiu essa grinalda, então ela teve que se casar com a grinalda da irmã dela. Então para mim foi muito claro que esse elemento ele tinha que estar em cena. Então para a construção total desse número, essas entrevistas trouxeram elementos muito, muito importantes para contar essa história de uma forma não tradicional, eu diria, né? Porque o número ele vai trazer esses elementos, mas ele não vai contar especificamente uma história. Ele, dentro da dramaturgia, a gente conseguiu fazer algo mais lírico com esses objetos. Então, essa pesquisa, ela vai muito por esse caminho. É uma história que ela é contada de uma forma mais sutil, né? Quando o público assiste, nem sempre ele vai dizer, essa é a história de tal pessoa. Então, ele tem essa quebra no número, assim, né? Eu tô contando essa história, só que tentando contar e amarrar essa história de uma forma um pouco diferente. Não permita, Deus, que eu morra sem ter visto a terra toda. Sem cantar, tocar, falar, olhar tudo que existe. Não permita, Deus, que eu morra triste.
Essa experimentação também possibilitou a trazer para mim uma coisa de abrir o olhar, expandir o olhar para coisas que eu tinha no meu cotidiano, para a vida no geral, para entender o que disso eu quero levar para dentro dessa cena, né, da construção desse número. Então, essa pesquisa, essa experimentação artística, junto com a TT, por exemplo, que é uma palhaça de São Paulo, a gente fez uma série de encontros online para tentar entender a direção desse número, para onde ele se caminha, qual é o universo que essa palhaça ela vai habitar em cena. Para a construção desse universo, a gente entendeu primeiro que era necessário pedir permissão para minha avó para contar essa história, porque essa história é dela. Então, a TT, ela deu a ideia da gente fazer um ritual para minha avó. É um ritual de pedir licença mesmo. Como todo número já tem uma proposta de ser um ritual em si, a gente adentrou nesse processo com um ritual. Então esse ritual ele foi muito importante para abrir caminhos e abrir olhares, né, para essa experimentação. Então trazer essa ideia para o ato físico do ritual também ajudou na construção dessa cena. Por exemplo, eu tenho aqui em casa um coração feito de barro, de argila, e ele sempre foi um artigo de decoração. Ele entrou dentro desse ritual e pra gente fez muito sentido ele estar dentro desse universo dessa palhaça. Então esse coração, ele também, por mais que seja um objeto de decoração, ele trouxe pra nós um lugar de um ambiente e uma estética que tem a ver com a terra. Por ser um coração, pra mim, no meu ponto de vista, ele também simboliza para o número uma questão da maternidade, né? Desse coração, de doar-se para alguém. Então, acredito que esse coração, ele também, além de criar toda uma estética visual, ajudar a criar essa estética visual, ele trouxe um lugar de experimentação para essa cena, de abertura, de abrir-se para esse caminho, né? De doar-se também. E fazer com que essa experimentação seja a base do afeto mesmo, né? Que parta de um lugar afetuoso, para que esse contato com o público ele seja mais genuíno e mais verdadeiro. Tem que ter essa presença e esse doar-se dessa palhaça. Olá, eu estou aqui finalizando os corações da Bina, porque depois da secagem a argila pode apresentar alguma rachadura provocada pela expansão durante esse processo, né, da modelagem e da secagem. Mas as peças estão ótimas, eu acho que hoje mesmo elas já vão poder receber a pintura, que vai ser feita com uma tinta totalmente artesanal também, que eu faço com barro. Então as peças vão ficar bem energizadas, porque a gente tem aqui a argila e vamos ter também a força do barro presente na tinta. E a maior força é aquela que vem das mãos do artesão, né? Das mãos de quem cria, pensando também em quem pediu a peça. Então a gente coloca todo o astral, toda a energia positiva, toda a concentração em cima da criação de uma peça. Por isso que o trabalho artesanal é único mesmo, né? Tanto na forma quanto nos sentimentos que ele carrega. Dentro de toda essa investigação sobre histórias e passado, eu encontrei uma relíquia da minha família, que é uma fita do último aniversário da minha avó, onde ela comemora a última festa que ela fez de aniversário. E
foi a primeira vez que eu vi ela depois de eu ser adulta, né? De eu ver a pessoa, a personalidade dela, o jeito dela, né? E essa fita mexeu muito comigo e acrescentou muito para esse processo de investigação sobre essa pessoa que era minha avó também. Então, dentro de toda essa experiência, dessa vivência artística que eu tô tendo na criação desse número, não surgiu apenas dentro dessa vivência uma coisa de criar um número, surgiu outras criações também. A partir dessa fita, eu consegui desenvolver um poema, e esse poema, tudo dentro dessa experimentação, ela virou material, né? O número em si, ele está sendo desenvolvido, ainda ele está em processo, porém dentro desse caminho, muitos materiais estão sendo desenvolvidos, foram desenvolvidos, né? Muitos poemas dessas vivências. Eu, guardadora aqui. Bem aqui. E sabe, às vezes eu tenho vontade de arremessar essa dor pra longe. É tão difícil, né? É tão difícil a gente querer provar o tempo inteiro que é forte. Se blindar pro mundo. Eu queria ser mais igual ela. Capaz de parir toda dor. Mas eu acho que esse processo, ele não é um processo que vai resultar em coisas ruins. Porque quando algo nasce, modifica, né? Muda tudo. Eu só tô aqui, esperando o momento certo para modificar tudo. Talvez a frase nem seria o momento certo, ou seria mais a coragem mesmo que me falta, sabe? Ou não que eu não seja uma mulher forte. Com certeza eu sou. Mas essa fortaleza que eu criei, de onde vem? Será que não vem das milhares e milhares de gerações de mulheres que aprenderam a se blindar para não sofrer? Esse sofrimento, sabe, que o patriarcado constrói na gente? Essa marca tão profunda e dolorosa que faz a gente negar as coisas, sabe? Achar que qualquer um é capaz de ferir, de me ferir. Aí vem o medo, né? O medo dessas marcas, dessas cicatrizes que carrego comigo desde o ventre da minha mãe. E ela do ventre da mãe dela. Dores. Dores que acompanham a gente. Então, abrir esse olhar para essa vivência, para esse experimento artístico, trouxe muitos materiais à tona, né? Materiais que não eram a intenção, mas que acabaram sendo desenvolvidos por uma questão de necessidade do expressar-se. É como eterno, dorme nos perpétuos, como se paixame. E ela gostava? Gostava. Vestido bem largo, bordar, bem franzido, com manguinha, nada sem manguinha, com manguinha aqui assim. E uma calça comprida por baixo do vestido. Muito lindo, muito lindo. Ela ia para a roça
Gostava de ela, como ela não saía, ela gostava Ela de era tirar muito bonita. risco, desenho, Não usava botar na tipo roupa pra de bordar, nada no rosto fronha, dela, nem um pó, cabeceira de lençol. nem um batom. Então, cada coisa, cada elemento, ele vinha de uma forma a mudar tudo, assim. Era como se acontecesse uma grande transformação de mim quanto artista, quanto palhaça. Então, tá aberta para essa experimentação foi estar transmutando com essas novas informações que vinham chegando para mim através dessa investigação que ia acontecendo. Então essa fita, por exemplo, que eu nem sabia da existência dela, fiquei sabendo durante esse processo, durante essa investigação, ela foi um elemento que me modificou muito dentro desse processo. Então todas as coisas que vieram e passaram por mim, eu tive vontade de entregar para o público. Então, por mais que o número em si, ele ainda esteja em construção, em processo, muitas outras coisas surgiram a partir dessa vivência artística, dessa experiência artística, né? Então, muitos conteúdos veio e sem ser pré-meditado, foi uma coisa que chegou e se transformou. Então, estar aberta e abrindo olhares e abrindo caminhos também fez com que eu deixasse as coisas fluírem de uma outra forma, né? Então, foi um processo muito transformador e que eu espero que as pessoas que acompanham esse processo da Sabrina quanto artista, da Palhaça Rose, que elas também possam ver esses processos e essas mutações de mim enquanto artista também. Então esses poemas, esses produtos, esses conteúdos artísticos, eu espero que também modifique as pessoas do outro lado, assim como me modificou quando passou por mim e me mudou junto, né? Desde o processo de escrita do projeto, de pensar, desde quando surgiu a ideia, o figurino foi algo que estava muito presente dentro da proposta, porque a estética desse número, que o número propõe, que a experimentação propõe, também passar pelo processo de construção desse figurino. É uma pesquisa que eu, quanto artista, já tenho há algum tempo, que eu venho investigando como é o figurino dessa palhaça, que roupa ela usa, o que a roupa dela expressa. Então, a ideia dessa experimentação também é experimentar essa nova forma de construção de figurino, né? Essa construção que partiu totalmente de mim, no sentido de que eu me joguei no mundo para realmente fazer eu mesma o meu figurino, que é algo que é novo. Então foi uma experiência, tá sendo uma experiência muito, muito, muito prazerosa, no sentido de entender cada detalhe do figurino, desde o desenho, desde o pensar uma ideia para onde eu quero chegar, desde ter as referências e seguir por uma linha de raciocínio com essas referências, de pensar toda a estética geral, como o figurino conversa com a proposta, com a dramaturgia, desde colocar esses objetos que foram experimentados em sala, de trazer para a cena e trazer para o figurino. Por exemplo, o coração, que é algo muito característico, ele vai estar presente no figurino também e também vai ser um objeto de cena. Toda essa construção desse figurino, né, desde o início desse desenho, de tudo, e deixar que esse processo ultrapasse essa roupa também, né, que construa essa estética também. Então foi muito legal, eu mesma que estou desenvolvendo toda essa pesquisa, que estou escutando as entrevistas, que estou indo para o processo de sala, que estou entendendo esse corpo, eu mesma desenvolver esse figurino, sabe? Então esse processo, desde o desenho, molde, costura, tudo isso está sendo um momento de descoberta das possibilidades que essa roupa me dá, né? Das possibilidades quanto artista de criação desse figurino.
o processo de construção desse figurino, ele é muito chave para essa experimentação artística. Teve uma coisa que aconteceu que é muito palhacística. Quando eu estava fazendo o molde do figurino, né, eu fiz o molde e costurei ele em TNT para ver como tinha ficado, se eu tinha feito certo molde, né, e para ver se tava tudo ok. Aí a gola, ela tinha ficado assim em V. E a minha professora, a minha orientadora técnica, ela falou assim, nossa, essa gola tá errada, vamos mudar o molde. Aí eu falei, nossa, mas eu achei tão bonita. Então foi um erro que casou tanto com o modelo, casou tanto com a ideia, né? Então esse figurino, ele também, eu também tentei aproveitar os erros dele para que ele também pudesse ser modificado, né? Não ficar só numa única estrutura, numa ideia, mas que os acontecimentos que abalaram esse figurino, ele também foi uma forma de mutação, né? Era para ser isso, mas ficou isso, e que legal que ficou isso. Vou aproveitar esse erro, que é uma coisa bem palhacística, né? Aproveitar o erro para construir algo com ele, né? Então foi bem legal esse processo para entender cada passo do figurino e como, a partir do afeto também, eu construo uma relação com a roupa que essa palhaça vai usar em cena. Então, experimentar eu mesma fazer o figurino acabou levando para uma vivência muito prazerosa e transformadora para toda essa experiência artística, que foi bem interessante de desenvolver, assim. Então a proposta desse figurino não é só ser uma roupa em cena, né? Não é só ser um figurino simples. É que ele também seja uma performance. Quando essa palhaça entra em cena, a ideia, né, aonde eu quero chegar é que esse figurino também impacte o público, também converse com o público, também dialogue com o público. Então, para mim, enquanto palhaça, eu acho isso muito importante, que todos os elementos que estão presentes também conversem com o público. Então, foi bem interessante esse processo dessa montagem, porque esse figurino, ele conversa comigo, ele conversa com a minha palhaça, e a proposta é chegar num lugar onde ele também converse com o público e também movimente o público. Assim como essa palhaça tá com ideia de movimentar, né? Então, até mesmo o processo do costurar em si, de conexão com essa técnica que também é ancestral, também vem de família para mim, né? A costura sempre foi algo que teve na minha família. As mulheres da minha família sempre costuraram, então é algo que vem passando de geração em geração e se conecta com as raízes, né? Então é algo que eu tô aprendendo agora e que tá me auxiliando nesse trabalho e também tá fazendo com que eu me conecte com a minha história e com as minhas raízes. Então, construir tudo desde o zero tá me possibilitando um outro campo de experimentação que não é onde eu tenho foco na minha profissão, mas que agora tá trazendo algo, uma nova experiência para esse criar artístico, né? Pensar numa nova forma de fazer. Então, todas as pesquisas desenvolvidas em base no figurino, ela traz me leva para um lugar de uma nova pesquisa que está se iniciando no meu caminho, assim. Bom, depois de tantos processos, né? Desde janeiro até aqui, foram muitos processos dentro dessa experimentação, e essa experimentação, ela é viva e ela continua respirando, né? Não é porque o edital ele tá se encerrando que esse processo, essa experimentação, ela vai morrer. Ela continua, ela respira junto comigo a partir de agora, né? Começou lá desde antes, desde a ideia, e agora ela tá se concretizando, tá virando matéria. Para mim, essa experimentação, ela me movimentou para ir para vários lugares. O objetivo dessa experimentação era finalizar com um número, né,
de até no máximo 15 minutos, porém muitas coisas vieram a partir disso. Esse número, ele é só o começo, ele é só um passo para todos os objetivos que essa experimentação ela me levou. Então, vivenciar essa experimentação artística, né? Tá vivenciando, porque esse processo ele é contínuo e ele vai continuar comigo, ele possibilitou outros caminhos na minha vida e foi só uma portinha que se abriu para muitas outras coisas. O número ele tá em processo de montagem, de criação ainda. O figurino também, porque como é uma área nova para mim, é algo que está sendo realizado do início, então todo o processo de aprendizado ele demora, mas o objetivo é que em maio esse número vá para o público e converse, dialogue, e daí muitas outras coisas surjam. Dentro desse processo, dessa experimentação, muito material foi desenvolvido, materiais que não estavam nem pré-meditados, ideias que foram surgindo de momento. Então, com a experimentação, eu abri os caminhos para deixar florescer o que tem que florescer e compartilhar o que tem que ser compartilhado com o público, para que possa florescer em outras pessoas também. Porque, no meu ponto de vista, esse é o objetivo da arte, né? Esse é o objetivo, é por isso que eu faço o que eu faço, é por isso que eu sou palhaça, é para que floresça. Que eu seja um ponto, a minha ideia seja um ponto de partida para muitas outras coisas, para muitos outros trabalhos. Então, participar dessa experiência, dessa experimentação, foi um ponto de partida para muitas outras coisas que estão por vir. Então, eu estou muito feliz com todo esse processo. O mato é o filho da terra. E em maio vou ter uma outra recepção, né, do público. Então, a partir daí, a ideia é que floresça em outras pessoas também. Para que a história da minha avó seja um ponto de partida para outras histórias, para outros florescimentos, para outros nascimentos. Hoje eu vi mais uma parte feia de mim. Menos uma coisa para ter medo. Seja um ponto de partida para outros nascimentos. Dorme nos pepetos, como se pacheame. E ela gostava? Gostava. Franzida, vestido Ela gostava bem muito de largo, bordar, bem bordar da franzido, mão, com manguinha, ela nada fazia sem cada bordado da manguinha, mão, com bonito, manguinha lindo aqui mesmo. assim. O E enxoval uma dela foi calça todo bordado à mão. comprida por baixo do Muito vestido. lindo, muito lindo. Que ela ia pra roça. Gostava de. Ela, como ela não saía, ela gostava ela de era tirar muito bonita. risco, desenho. Não usava botar na roupa tipo pra de bordar, nada no rosto fronha, dela. Nem um pó, cabeceira de lençol, nem um batom, nem fita no pano de cabelo. parede. Esse pano de Jamais. parede muito bonito. Ela era ela, Bordava. do jeito que ela Que não hoje é foi. quadro, né? A gente compra os quadros e coloca, né? Eles bordavam. Muito bonita, era O muito enxoval dela foi afamada todo por bordado muita à mão. gente. Muito De lindo, bonita que muito ela era. lindo. Ela tinha um cabelo muito bonito. De Gostava manhã cedo ela ela, como ela não acordava, saía, ela gostava ela ia de na varanda tirar da casa, ela passava risco, o tempo, desenho fazia uma pra trança, soltava botar na aquela roupa trança pra atrás na bordar, sorte e né? para roça. Fronha, Quando cabeceira de chegava de noite, ela lençol, soltava aquele cabelo dela, era demais, ela era pano de loiro, um parede. loiro queimado, assim, sabe? Esse pano de parede muito bonito. Nas ondas do teu olhar. Olha.